Tema de hoje: e se fulano for para o céu? Antes que alguém diga que eu só estou querendo dizer que quem é bonzinho vai para o céu, que salvação é pelas obras, e que o Chaves foi ou não foi para o céu, deixe-me dizer que isso aqui é só humor, tá? Ponto. Mas será que existe alguém que merece ir para o inferno? Você ficaria chateado de chegar no céu e encontrar alguém lá? Está lá no céu, chegou alguém e você fala, xi, desceu o nível. Por detrás dessa brincadeira tem uma pergunta: existe gente melhor do que o outro? Vamos estudar uma parábola de Jesus, ela é bem longa. Todos os textos que vou utilizar estão aqui nas telas para nós ganharmos tempo de leitura, já que alguns deles eu vou recorrer constantemente. Então, acompanhe comigo Lucas 15, de 11 a 32, vou fazer uma leitura corrida do texto e depois desta leitura vou pensar cada parte do texto, esmiuçar essa parábola e entender como essa parábola soou aos ouvidos dos primeiros ouvintes. Isso é uma exegese do texto que nós vamos fazer. Vamos estudá-la, vamos esmiuçá-la, vamos ver se nós entramos aqui nessa história. Enquanto contamos aqui a história, fazemos uma leitura, use a sua imaginação, esse dom que Deus te deu. Vai tentando imaginar, e se de repente você não tem informação suficiente, a sua imaginação vai buscar as informações que você tem na sua mente, não é? De casa, de festa, de como era um relacionamento pai e filho, e depois nós vamos explicando isso segundo as escrituras e a cultura da época, e vamos melhorando o nosso entendimento do texto. Acredito que vai ser um momento de grande aprendizagem da palavra de Deus aqui para nós. Uma pausa só, um parêntese. O estudo da palavra, por si só, já alimenta o nosso coração, o nosso espírito. Nós saímos fortalecidos quando a gente faz leituras da palavra de Deus. Então vamos lê-la dessa maneira, comendo a palavra de Deus e nos alimentando da palavra de Deus. Acompanhe comigo a leitura, Lucas 15, de 11 a 32, o texto diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero parte da minha herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado.
e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Esse lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você sempre está comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. O melhor nome para esta parábola seria O Pai e os Dois Filhos Perdidos. Esse seria o título mais apropriado para esta parábola. Nós vamos entender o porquê ao longo do nosso estudo. Até porque numa breve leitura, sem conhecermos a cultura da época, parece mesmo que o pai privilegiou um filho e o outro que era certinho não teve privilégio algum. Mas não é essa a verdade. A questão para nós entendermos a parábola, é muito importante nós entendermos o contexto dela. Em que momento ela foi dita? Por que Jesus contou essa parábola? Onde ela aconteceu? Quem eram os ouvintes dela? A quem se dirigia a parábola? Isso vai nos ajudar bastante na interpretação. Note, o texto da parábola está lá em Lucas 15. Então, o que nós vamos fazer? Vamos voltar um pouco no próprio contexto de Lucas 15, desde o versículo 1, e compreender alguns detalhes que nós já vimos aqui em domingos passados. Lucas 15, do versículo 1 em diante. Coloca o texto para mim, por favor. Lucas 15. Obrigado. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Parando aqui um pouquinho. Lembra-se, nós já estudamos isso. Nós vimos isso nas duas mensagens passadas. Jesus está recebendo, inclusive, na casa dele, gente para comer juntos. E aquela cerimônia toda de comer juntos, para ele significava comunhão, relacionamentos. E os fariseus estão bravos, porque eles falam assim: como assim esse cara se diz mestre da lei e come com os pecadores? Porque para os fariseus era o seguinte: nós não andamos com essa raça, né? Nós não andamos com essa turma, nós não andamos com essa gentalha. Por isso nós somos santos, nós não nos deixamos contaminar com eles. E como Jesus, sendo um mestre da lei, está andando junto com esse povão aí? Então, Jesus, em resposta a isso, ele conta 3 parábolas. As 3, essa é a terceira, nós estamos estudando aqui. Então, versículo 3. Então, Jesus lhes contou esta parábola. E aí vem aquela parábola da ovelha perdida, que nós já estudamos. No versículo 8, ele diz assim: ou, ele está continuando o mesmo argumento e conta aquela parábola da mulher possuindo 10 dracmas, da moeda perdida, que nós estudamos no domingo passado. E aí no versículo 11, Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos, ele está no mesmo tema. Ele está falando com quem? Ele está falando com os fariseus para dizer para eles o porquê ele, Jesus, estava se relacionando com gente que era pecador, gente que vivia uma vida errada, e ele se misturava com as pessoas, e essas pessoas estavam ouvindo. Note lá no versículo 1 que fala: os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Aquelas pessoas não tinham sequer direito de ouvir a lei, de ouvir a palavra de Deus, de ouvir uma mensagem sobre as coisas do reino de Deus, mas Jesus ia até eles,
e ministrava para eles. E ele está dando isso em resposta agora para os fariseus, dizendo por que ele estava fazendo isso. Lucas 15, então, versículo 11 e 12, nós vamos pegar essa parábola que Jesus ensinou e esmiuçá-la. Repetindo alguns trechos para que nós fiquemos mais familiarizados com eles. Lucas 15, versículo 11 e 12. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, eu quero parte da minha herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. A herança de um homem nunca era dada enquanto esse homem estava vivo. Este homem tinha 2 filhos. Estes 2 filhos nunca teriam a herança enquanto o pai não morresse. Quando o pai morre, então se divide a herança. O que poderia acontecer é o pai fazer um testamento para os filhos, já dizendo o que era de cada um. Mas todos aqueles bens ficariam em posse do pai. É dele já, mas fica em posse do pai, o pai utiliza, mas os dividendos e todo investimento que for feito, quem vai colher isso são aqueles filhos no futuro, depois que o pai morrer. Pedir a herança enquanto o pai está vivo é o mesmo que chegar na cara do pai e falar: pai, eu estou com pressa que você morra. É ofensivo isso aqui. E o que se espera? Se espera que o pai, diante disso, castigue o seu filho. Lembra-se que nós estudamos no domingo passado sobre como funcionava a sociedade daquela época. Era uma sociedade extremamente machista, patriarcal. O pai era dono de todos. O pai não é como nós temos em casa hoje, né? O pai, é um relacionamento, né? É um papel de ser pai naquele tempo. Não, pai era dono. As meninas eram negócios do pai que ele ia vender e obter lucro com aquilo. Os homens iriam ajudá-lo no trabalho e ficariam com a herança, seriam seus substitutos no futuro. Então, num momento daquele, esse pai teria todo o direito de bater nesse seu filho, porque o que ele fez foi uma grande ofensa. Mas uma coisa deveria acontecer aqui. Note que aqui diz que assim ele repartiu a herança entre eles. Não fala aqui que o filho mais velho fez qualquer coisa. Era esperado que o filho mais velho não aceitasse. Falasse: não, o pai está vivo, eu não estou de acordo com isso. E ele deveria ser um reconciliador, chamando a atenção do irmão, porque o irmão está ofendendo ao pai. Agora, essa falta dessas atitudes desse filho mais velho, demonstram que o relacionamento deste filho mais velho com o pai e com o irmão também não estavam bons. Porque esse filho mais velho queria mesmo que esse irmão caísse fora e ele também estava aguardando o dia do pai morrer. Lucas 15, versículo 13 e 14. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha, certamente ele deve ter vendido as partes que lhe pertenciam, as terras e tudo mais, juntou o dinheiro e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Ele gastou esse dinheiro. Versículo 14 diz: depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. O filho mais novo se torna um pródigo, um desperdiçador. O que ele fez com seu pai e o fato de que foi gastar isto lá no estrangeiro, tornou-o também uma persona non grata lá na sua comunidade. Como nós já estudamos aqui domingos passados, esses vilarejos se formavam dessa maneira.
Havia os homens mais velhos da família, e conforme a família vai crescendo, as filhas vão se casando, os homens vão se casando, os filhos vão se casando, vão morando no vilarejo. Normalmente um vilarejo ou é de uma família só, grande, ou são 2 ou 3 famílias apenas, e aquela multidão toda pertence, na verdade, são todos relacionados, primos e tudo mais. Assim são aqueles vilarejos antigos. O que esse menino fez com seu pai? Telefone sem fio, como que é? Rádio peão, né? Todo mundo ficou sabendo. E todo mundo, assim, se posiciona, obviamente, dizendo, esse cara nunca mais entra aqui. Porque isso não se faz como um homem bom, inclusive, como é o pai dele. Normalmente nessa aldeia, então, moravam essas pessoas mais próximas, fazendo com que eles se unissem e dissessem, não, ele nunca mais entra aqui. Capítulo 15, versículo 14 ao 16, ainda conta um pouco mais sobre esse menino e o buraco que ele foi entrando. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Teve fome naquela região, ele sem dinheiro, precisou empregar-se com alguém de lá. Talvez na base da insistência, do pedido, e aí quebra essa para mim. Normalmente quando alguém queria se livrar de um pedinte, lhe dava uma tarefa normalmente que levava aquela pessoa a se recusar de fazer. Nesse caso mandou ele cuidar de porcos. Porque para aquele povo judeu, cuidar de porco era algo impuro. Não se podia comer a carne do porco. Quem se lidasse com o porco estava moralmente contaminado ou espiritualmente contaminado. Quem fizesse tais serviços não poderia guardar o sábado e tudo mais. Em outras palavras, quem se envolvesse com isso estava fora da religião, longe de Deus. Esse era o pensamento dos judeus na época. Provavelmente aqueles estrangeiros, sabendo disso, falou para o cara, se você quiser, só tem se você for cuidar de porco. E ele foi. Foi ser técnico do Palmeiras lá na época. Ele foi para lá. Mas, ele precisa chegar a um ponto de, não tendo o que comer, quase que disputar a comida dos porcos. Nós temos aquela ideia de chiqueiro, né? Porque é assim que se cuidam porcos aqui. Lá não, se cuidam de porcos soltos no campo. E os porcos normalmente comem algo dessa planta chamada alfarrobeira, que a gente não conhece muito bem isso por aqui. Falando um pouquinho dessa alfarrobeira, vou falar um pouquinho dela, como ela existe e é conhecida, e quais eram essas dos porcos. Vagens de alfarrobeira eram doces. Aliás, eu li textos nessa semana de árabes contando que na sua infância uma das coisas que ele gostava era juntar alguns centavos e encher o bolso dele com vagens de alfarrobeira para ficar comendo, porque ela é docinha. Inclusive existe na internet receitas de bolo de alfarrobeira. Você pode fazer alguma coisa muito parecida com chocolate, só que ela não é energética, não é? Mas ela é muito parecida com chocolate, porque ela é docinha. Elas eram também conhecidas como árvore gafanhoto, por causa do nome hebraico que era muito parecido. Ou passou a ser conhecida mais tarde popularmente como pão de São João, referindo-se a João Batista. Porque a Bíblia narra que João Batista se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. E eu sempre tive nojo de João Batista por causa disso. Na casa onde eu morava tinha muito mato, então um bicho de mato era normal. Gafanhoto tinha um monte lá em casa, sempre aparecia gafanhoto por lá. E quando eu via aqueles bichinhos de perto assim, eu ficava imaginando aquilo na boca, eu ficava com nojo de João Batista. Gente, isso é um problema apenas de tradução.
Na verdade, o gafanhoto não é gafanhoto, é essa árvore. João Batista se alimentava dessas sementes de alfarrobeira. Era isso que João Batista comia. Mas essa que o filho pródigo comeu era de outro tipo. O próprio texto está... Aliás, tem aqui, olha. Puxa, eu tinha me esquecido que eu tinha colocado essas figuras aqui para vocês. A árvore é daquele jeito, aliás, ela é grandona, chega até aquele tamanho, existem pequenas também. Aqui estão as vagens de alfarrobeira, geralmente elas são ressecadas assim, e as sementinhas formam como está ali naquele outro canto. Mas há um outro tipo de alfarrobeira selvagem. Ela cresce menos, é um arbusto pequeno e é todo cheio de espinhos. Note que o texto fala as vagens de alfarrobeira, as que os porcos comiam. Não eram essas daqui, conhecidas, que eram do João Batista. Tratava-se de uma espécie selvagem, alfarrobeira espinhosa, e ela produz algumas bagas que são um pouquinho mais duras e sem gosto, parecidas com essa, mas duras e sem gosto. E os porcos iam ali e pegavam aquelas que caíam dos seus galhos. Normalmente a alfarrobeira normal, ela fica no galho mesmo depois de ressecada por muito tempo, ela não cai muito fácil. Você tem que balançar a árvore ou subir na árvore para retirar. Como é que os porcos iriam fazer isso? Não tem como. Já a alfarrobeira selvagem, ela cai no chão e ela não é muito boa de se comer. Então os porcos comiam, eram dessas vagens, e era isto que o filho pródigo estava tentando comer, mas não descia, não entrava, não sustentava, inclusive, porque elas não são próprias para o sustento humano. Lucas 15, versículo 17 e 18. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Explicando isso, essa expressão, eu pequei contra o céu e contra ti, pai, eu desobedeci algo que é lei de Deus, mas ao mesmo tempo eu ofendi a você. E esse pequei aqui, lembra-se que eu falei que a palavra pecado e a palavra dívida é uma única palavra? Ele está dizendo: eu estou devendo a Deus e devendo ao Senhor. Por quê? O que era esperado? O esperado é que quando o pai já está na velhice e ele quer dividir a sua riqueza para com seus filhos, a riqueza ela continua existindo a favor do pai. Quando o pai está muito velho e não consegue cuidar de si, ele reparte a sua herança com os filhos, e os filhos com aquela herança cuidam do pai. E esse rapaz gastou todo o dinheiro que ele poderia usar para cuidar do seu pai na velhice. É isso que ele está querendo dizer: eu pequei, eu devo aos céus e devo ao Senhor. Ele está pensando consigo ainda, ele não está falando com o pai. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Claro, depois de todo o insulto que ele fez. Mas ele fala algo: trata-me como um dos teus empregados. Ele não está dizendo escravo, está dizendo empregado. Me arruma uma vaga para eu trabalhar aqui. Por quê? Não vou atormentar o meu irmão, porque eu não vou ser da família. Eu já não sou mais da família. Mas eu preciso trabalhar e ter algum dinheiro, não só para me sustentar, mas porque eu quero pagar de volta. Eu quero de alguma forma juntar algo para poder pagar o mal que eu fiz. Essa era a ideia dele. Lucas 15, versículo 20. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu. O amor desse pai é demais. O pai parece que ficava esperando o filho voltar. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou.
Naquela cultura, era indigno um homem mais velho correr. Era indigno. Um homem mais velho sair correndo era algo vexatório. Era feio de se ver. Mas esse homem não está nem aí para o que os outros vão pensar. É o filho dele que está lá, ele vai sair correndo. É óbvio, uma cena como essa chamou a atenção de todo o povoado. Lembrando como que são esses povoados, veja, tira da sua ideia povoado como um vilarejo nosso aqui. Casas lá eram casas pequenas, as pessoas não ficavam dentro de casa, casa é só para você dormir. Até as cozinhas eram do lado de fora. As pessoas ficavam no quintal, na rua. E quando eu falo no quintal, na rua, entenda, sem cercas. Na verdade não existe rua, não é? Então, qualquer movimento naquele vilarejo, todo mundo vê, todo mundo sabe. Um homem como esse, digno, sair correndo, peraí, alguma coisa aconteceu que é novidade. E como não se tem nada para fazer num lugar desse, vamos todo mundo ver. Certamente aquilo fez com que a multidão se aglomerasse para ver esse acontecimento. E até pela própria narrativa você vai ver que os servos da casa, assim, aí sim os escravos do cara, era um homem rico, não é? Também saem. Eles vão atrás para ver o que esse homem está correndo e ele vai na direção desse filho que está retornando. Ao se encontrarem esse rapaz, como nós já estudamos aqui nos domingos passados, deveria o quê? Beijar a mão do pai, ou neste caso de profunda humilhação, beijar os pés do pai. Mas o pai não permite isso, o pai o abraça como alguém que o segura. E o pai começa a beijá-lo. Aliás, o texto grego dá essa ideia de que o beijou continuamente, ficou beijando esse rapaz no rosto. Essa atitude estava dizendo para toda aquela multidão que estava vendo, dizendo, estou em paz com meu filho, há uma aliança entre nós. Esse que está aqui é o meu filho. E a coisa se concretiza quando no meio disso tudo ele se volta para os servos, porque os servos estão ali, a gente faz o quê? O cara te ofendeu, a gente bate nele, a gente não cumprimenta ele, o que nós vamos fazer com relação a esse filho? O pai imediatamente se dirige aos seus servos e ele fala algumas coisas que demonstram esse grande amor dele para eles. Primeiro ele fala, coloca nele a melhor roupa. Ora, se o rapaz tinha saído de casa, que melhor roupa que tinha lá? A do pai. A melhor roupa, de melhor qualidade, que mais demonstraria algo, seria do pai. Tira da sua cabeça roupas ocidentais como a nossa, que é sob medida. Lembre-se das roupas antigas, que eram roupas geralmente largas e soltas, não é? Então, uma roupa de um pai serviria num filho, ainda mais um filho adulto. Então, iria se colocar sobre ele a melhor roupa do pai. Para que as pessoas só ao verem ele, diriam, nossa, ele está usando inclusive a roupa do pai dele. Ou seja, ele está com a mesma característica de seu pai. Não só a questão da roupa, dê a ele um anel. Era aquele anel que tem o símbolo da família. Ele ainda representa a família. E tem mais, calcem os pés dele com sandália. Esta ordem, naquele tempo, fica claro, só se abaixa e coloca as sandálias nos pés o servo no seu senhor. Em outras palavras, essa atitude deixou claro para todos aqueles servos, dizendo o seguinte, tratem-no como sendo seu senhor. E ele fala, vamos festejar. Aí veio uma ordem para a festa. Matem o bezerro gordo. Algum tempo atrás, aqui, 2 ministrações minhas atrás, eu até dei um parâmetro para vocês de quando se fosse fazer um jantar, o tipo de animal que se mataria para um determinado tipo de jantar. Vai receber só 2 pessoas, era uma galinha, era até 4, era um pato, e aí vai, né? Uma ovelha até tantas pessoas. Tal. O bezerro é quando você está em alguma coisa para cima de 70 pessoas, talvez 100 pessoas.
A única razão para ele mandar matar o bezerro gordo, ou seja, que era o máximo, que daria para alimentar ainda mais pessoas, era se ele fosse convidar o vilarejo todo. Porque a carne, numa civilização como aquela, sem refrigeradores, estragaria em pouco tempo se ela não fosse comida. Então, ao dizer que ele vai matar um bezerro gordo, ele está dizendo que ele vai fazer uma festa para todo o vilarejo. E as festas eram mais ou menos assim naquele tempo. Quando um pai anuncia que vai ter festa, tudo começa já a acontecer em torno da casa dele. As pessoas preparando a carne, tudo mais. E o bezerro não era assado que nem a gente imagina hoje. Imagina aquele bezerrão no espeto, rodando, né? Não é daquele jeito que se fazia. Se fazia em pedaços assados num forno de pão. Então, a maior parte dos assados iria ficar pronto mesmo no início da noite, no final da tarde, quando os trabalhadores voltam do campo, e aí os homens de cada família passavam servos convidando-os para que todos eles viessem, está pronto, e eles começam a chegar para a festa. A música começa até mesmo antes, quando as pessoas começam a chegar. Normalmente se usava flautas, bumbos, dança, música, e aí começa aquele auê em torno da grande casa lá do cara. Gente entrando, gente saindo, se bebe muito vinho naquela região. Vinho é uma bebida comum naquela região e não é uma bebida cara. Tudo muito bem movimentado. E numa aldeia que tem a sua vida mais pacata, que nada acontece, é algo de se chamar atenção. Há um alvoroço na aldeia toda e só poderia acontecer isso se tivesse uma grande razão para isso. E a razão o homem dá. Meu filho, eu estava tendo ele como morto, mas não está morto, ele está vivo. E é o meu filho, e ele voltou. Eu queria que vocês se alegrassem comigo. Nesse momento, chega o irmão mais velho. Lucas 15, de 25 a 28. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa e ouviu a música e a dança, então ele chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo, e esse lhe respondeu: seu irmão voltou, seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Ele ouve tudo isso e pede a informação. Aqui a nossa tradução traz um dos servos. Melhor tradução aqui seria um menino e não um servo. Porque, aliás, tem várias traduções, principalmente traduções árabes, elas traduzem esse texto como sendo um menino e não um servo. Este filho mais velho, ele encontra esse seu informante antes de chegar na casa. Ele ouve de longe, está ainda longe ali da casa, nos arredores, e pega alguém ali para conversar sobre esse assunto. Um servo não poderia ser, porque todos os servos estavam ocupados lá com o serviço da festa. Afinal de contas, o pai falou, isso é para hoje, não estava nada combinado e vamos fazer a festa acontecer. Estava todo mundo muito ocupado, nenhum servo estaria lá esperando esse filho mais velho. Nas aldeias orientais, quando se tem uma festa, os adultos são convidados, mas não as crianças. Não é como nós, aliás, para nós, festa é coisa de criança. Lá não. Festa é para adulto. As crianças, elas se amontoam lá do lado de fora, na rua, porque cada adulto que vai, que tem seus filhos, os filhos vão junto, mas para por ali. E não entra na festa. Mas as crianças ficam do lado de fora. Sabe como que é criança? Está ali do lado de fora. Chegou os amigos, a festa, a deles eles fazem, da maneira deles. Então fica na rua, brincando em frente da casa, às vezes cantando a mesma música que está lá dentro, dançando, mas não entra para a festa. O filho mais velho provavelmente encontrou esse primeiro grupo. E ao perguntar, um deles ali, um menino respondeu, tanto que o menino responde: o teu pai, se fosse um servo, diria: o meu senhor, né, recebeu o seu filho, seu irmão. Ele falou, não, o teu pai, significa que o menino não era servo, não era nada. Então, o que era esperado do filho mais velho ali? Num banquete desses,
O filho mais velho tem uma responsabilidade de ser um tipo de mordomo da ocasião. Primeiro ele chega e ele começa a receber convidados na porta. Ele também passa entre os convidados, cumprimentando. Ele nem come quase na festa, ele come no meio dos empregados, come meio escondido, porque ele tem que passar, ver se todo mundo está bem servido. Se não está bem servido, chama os servos para que sirvam bem aquela pessoa. Mais ou menos ajuda a organizar a festa. Esse papel do filho mais velho é muito importante. É uma atitude do hospedeiro dizer, olha, eu estou pegando o melhor que eu tenho, que é meu filho mais velho, e ele está sendo seu servo nessa noite, servindo você que é o meu convidado para o jantar. Mas o que acontece? Esse rapaz, ele não entra na festa. E por ele não entrar na festa, ele desonra o seu pai. Pior ainda, ele começa a insultar o seu pai. Quando ele usa a expressão assim, o senhor nunca me deu um cabrito, cabrito seria inferior ao novilho gordo. Tá? O senhor nenhuma coisa inferior a isso o senhor me deu para eu festejar com os meus amigos. Naquela sociedade não se faz festa sem a família. Dizer que ele preferiria estar era com os amigos, ele está dizendo que ele não quer fazer parte daquela família, que os amigos dele não incluíam aquela família. Na verdade, ele era quase igual ao seu irmão mais novo. O filho mais novo, o que ele era agora? Ele era um pecador, mas que estava sendo honrado. Se arrependeu, aceitou o amor do pai, entrou na casa. O filho mais velho era um santo hipócrita, certinho nas suas atitudes, fazia tudo segundo a lei, mas carregava no coração sentimentos ruins. Quando o filho mais velho, falando com o pai, ele diz assim, esse teu filho, ele não disse, esse meu irmão. Então ele está excluindo a família. E também naquela cultura, é um insulto, como nós já estudamos aqui alguns domingos passados, que era um insulto você ser convidado para uma festa e não ir. Era um insulto. Não só era insulto ser convidado para uma festa e não ir, quanto mais uma festa organizada pelo seu pai. Como não ir numa festa organizada pelo seu pai? Ninguém imagina uma coisa dessa. Mas tem algumas coisas nesse texto que mostram ainda mais esse insulto do filho mais velho para com seu pai. Ele se dirige ao pai sem título algum. E isso é uma ofensa. Ele vai falando pode notar que toda narrativa bíblica, se um filho vai falar com o pai, o chama assim, meu pai, ou pai. Nunca você pega e vai falando na lata, igual ele fez com o pai dele. Quando eu era criança, na minha família, por exemplo, não sei, talvez muitos de vocês aqui, quantos de vocês aqui não podia chamar seu pai de você, só de senhor ou senhora? Vamos lá. Aê, eu tomaria um tapa na boca se eu chamasse meu pai de você. E se fosse minha avó ainda, cintada. Que ela era mais radical ainda que meu pai e minha mãe. Nunca na minha vida eu me dirigi ao meu pai, ou à minha mãe, ou à minha avó, sem os pronomes senhor ou senhora. Nunca. Porque naquela família era um desrespeito. Se eu chegasse para o meu pai e falasse, pai, você... Meu pai ia travar na hora, assim. Tipo, com quem você pensa que você está falando? Você ia tremer o beiço ali. Sabe, aí vem cinta. Naquela sociedade, eu estou falando aqui, na minha, que é século passado, tudo bem. Mas não é tanto tempo assim. Você imagina naquele tempo, um filho não usar o pronome com o pai era um insulto. E esse cara faz isso. E ele também diz para o pai, eu nunca desobedeci suas ordens. Mas ele se recusava a festejar com o pai o retorno do irmão. Eu quero que vocês se lembrem de uma coisa. Quem eram os ouvintes? Eram os fariseus.
Jesus está contando essa parábola e ele propositadamente está falando coisas que começa a identificar, os fariseus ouvindo isso, eles estão se identificando, opa, ele está falando, nós somos esse filho mais velho nessa história. Por quê? Eles nunca desobedeciam à lei, mas se recusavam a se alegrar com aqueles pecadores com quem Jesus estava comendo ali, Jesus estava se alegrando com eles, eles estão vindo para o reino de Deus, esse povo aqui que vocês nunca pregaram a palavra para eles, eu estou no meio deles pregando, eles estão se abrindo para o reino de Deus. Na verdade é para vocês entrarem, Jesus está dizendo para eles, entra aqui em casa. É como se Jesus estivesse dentro de uma casa, ou dentro da própria casa dele, cheio de gente de má fama, tendo festa e tudo mais, só que a hora que ele ensina, o povo para ensiná-lo e vibram com o ensino dele, choram, se regozijam. Lembra daquela mulher? Chorou aos pés de Jesus, enxugou os pés dele com o seu próprio cabelo. Povo emocionado de aprender as coisas do reino de Deus aos pés de Jesus. E os fariseus lá de fora, esse homem, comendo com um pecador, que coisa horrorosa. Jesus vai até eles e conta essa parábola. Em outras palavras, ele está dizendo, entra. Vocês estão se recusando a entrar. Voltando à história, o filho mais novo foi rebelde e saiu de casa. Esse filho mais velho, também rebelde, não queria entrar na casa. Mas tem algo mais grave. Mais adiante ainda. Quando ele disse para o pai, mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, o texto não fala que ele gastou com prostituta. Quem conta essa história, quem dá essa difamação, é esse irmão mais velho. Ele pretende mostrar que o filho mais novo gastou o dinheiro do pai que deveria ter guardado para cuidar do pai na velhice e gastou com prostituta. A história não diz isso, é ele que inventa. E ele tenta enquadrar esse irmão numa categoria de filho rebelde, devasso e bêbado. No livro de Deuteronômio, capítulo 21, diz que se isso acontece, essa pessoa tem que ser apedrejada e morta. O que ele está querendo dizer é o seguinte, esse teu filho, na verdade, deveria ser trazido aqui para fora, ser desnudo e matá-lo. Eu quero ele morto. Por isso que eu comecei falando de inferno no começo. Se fosse nos dias de hoje, eu quero que esse indivíduo se dane, vá para o inferno. Isso lembra os fariseus. Os fariseus preferiam ver pecadores queimando no inferno do que convertidos e sendo salvos. Teve uma mulher muito religiosa, que ela se escandalizou com o nosso jeito de ser de igreja. Quando a filha dela veio para Carisma, ela disse o seguinte, eu prefiro que você vá para o mundo do que frequentar aquela igreja. Tem gente que é assim. Mas eu quero te mostrar ainda qual foi o maior insulto desse filho mais velho para com o pai. O pior é como soou tudo isso que o filho mais velho contou para o pai. Eu quero aqui te mostrar como é que soa isso. Vou aqui inventar um diálogo, baseado no texto. Ele chega para o pai e fala, o senhor nunca me deu um cabrito sequer. O pai responde, mas filho, tudo que eu tenho é seu. Aí o menino insiste, sim, é meu, mas eu não posso dispor de nada, não sou dono de tudo. Eu não posso matar um cabrito e ter uma festa com os meus amigos, porque enquanto o senhor está vivo, é o senhor que manda. Aí o pai conclui, então você também quer que eu morra? É isso. Lucas 15, versículo 31 e 32. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas nós
tínhamos que celebrar, nós, eu e você, vamos entrar, vamos festejar, celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Esse pai demonstrou amor ao mais novo, mas agora ele está demonstrando amor ao mais velho também. O menino fala assim para ele, esse teu filho, ele volta para o cara e fala, não, esse seu irmão, é seu sangue, é sua família. Ele é o meu filho, ele aceitou o meu amor, vem. Eu tenho te servido como um escravo, eu não quero você como escravo. Eu quero abraçar, beijar, eu quero um filho. Na verdade eu tinha 2 escravinhos, um foi embora, o outro ficou. Agora eu ganhei um filho, está faltando você. Nós deveríamos estar juntos, alegrando esse retorno dele. É um pedaço nosso que voltou. Ele estava perdido e estava morto e agora foi achado e está vivo. Lembre-se, quem são os ouvintes? Os fariseus. Jesus está fazendo os fariseus se identificarem com esse irmão mais velho. E os pecadores com quem Jesus andava, comendo numa festa, né? Comendo era uma festa. Esses eram identificados como aquele filho mais novo. Trazendo aqui a moral da história e resumindo. Um era ilegal e sem lei, o outro também era ilegal, mas com a lei. Ambos são rebeldes. Os dois ferem o coração do pai, machucaram esse pai. Aliás, que pai esse, não? Que pai? Desculpa, gente, eu estou sendo muito humano aqui. Eu já tinha sentado num tabefe. Eu tinha. Filho meu não fala um troço desse. Pá, quero que você morra! Que pena, você tinha um sorriso tão bonito. Estou brincando. É claro que é um exagero meu aqui, mas eu estou querendo mostrar o amor desse pai. Porque os dois feriram o coração do pai. Os dois estão distantes de Deus. Um fisicamente, longe do pai. O outro espiritualmente, está ali junto, mas não está. O mesmo amor é demonstrado aos dois. Um aceitou e entrou para a festa. E a pergunta fica e o outro? Interrogação. E o outro? A pergunta implícita do pai aqui é: teu irmão que você não gosta entrou para a festa, você vai entrar? E o mágico desta parábola é que ela não termina. As cortinas se fecham sem o final da história. O irmão mais velho entrou ou não entrou para a festa? Sabe finzinho de desenho, Jambo e Ruivão? O irmão mais velho entrou ou não entrou para a festa? Conseguiu o pai convencê-lo? Entrou ele e aceitou o seu irmão? Vejam essas e mais outras no próximo capítulo. Não tinha próximo capítulo. Agora, eram os fariseus quem teriam que dar resposta a essa pergunta. É como se estivesse faltando um versículo aqui no final. Eu tenho uma sugestão para o versículo, vamos lá. Lucas 15, sem versículo, porque não existe, eu até coloquei. Esse texto não existe nessa parábola. Que vai alguém falar, pastor, qual que é aquele texto? Não tem. Sugestão minha. E ele foi e entrou em casa, participou da música e da dança e começou a alegrar-se. E os 2 filhos se reconciliaram com seu pai. Esse é o final da história esperado. Mas Jesus para e não conta esse final da história. Agora, os fariseus tinham que dar uma resposta. E aí, como é que essa história vai terminar? Essa parábola, você percebeu que nos absorveu nela também?
Nós fomos jogados para dentro da história aqui também. E não é somente os escribas e fariseus que precisam dar essa resposta. Hoje, cada homem, cada mulher, nesse lugar, que está ouvindo essa mensagem, precisa decidir qual é a sua resposta. Você vai ou não entrar na festa? Pensa em gente ruim. Pensa em gente que você acha detestável. Será que eles podem ser esse filho pródigo? E aí vem a sua pergunta: como assim Deus vai salvar aquela gentalha? Opa! Parece a voz do filho mais velho. A pergunta é: você vai ou não entrar na festa? 2 destaques aqui eu quero dar e encerrar com vocês. Primeiro, pergunta direta para você. Você vai ficar chateado com Deus se no final Deus salvar a todos? E aí? É uma pergunta para você responder. Ah, né? Se você é universalista, você acredita que todo mundo vai ser salvo? Não falei nada disso, eu estou te fazendo uma pergunta para você responder. Essa pergunta eu já fiz para mim, eu tenho a minha resposta. Você quer saber a minha? Eu quero que todo mundo vá para o céu. Como assim? Até o doleiro lá? Eu quero. Eu quero. Até aquela pessoa que você não votou? Quero. Quero. Até aquele juiz que apitou o jogo do Corinthians e o Boca no ano passado? O indivíduo. Quero. Vou ter um papo com ele lá, mas eu quero. 1 Timóteo 2,4. Ele, Deus, quer que não somente nós, mas todos sejam salvos e conheçam a verdade que nós aprendemos. Que verdade é essa? Que existe um Deus, apenas um. E um sacerdote mediador entre Deus e nós, Jesus. Foi Jesus que se ofereceu em resgate por todos os prisioneiros do pecado para libertá-los. Note, por todos, não só por nós. Pouco a pouco, as notícias vão se espalhando. E essa tem sido a minha única tarefa, diz ali Paulo a Timóteo. Levar estas notícias aos que nunca ouviram nada a respeito de Deus e explicar como a mensagem opera pela fé simples e pela verdade singela. Aliás, você está dizendo que todo mundo vai ser salvo? Não. Eu estou dizendo que Deus quer que todos sejam salvos. A Bíblia diz. Essa é a vontade de Deus. Se Ele quer, eu também quero. Entenda isso. A melhor resposta de um cristão que diz que tem o amor de Deus é desejar isso. Como é que alguém pode se dizer cristão, tenho o amor de Deus, eu creio no amor de Deus, e desejar que alguém vai para o inferno? Como é que pode? Tem gente que diz, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Lembrando que justiça tem que ser falada desse jeito. Justiça. Né? Mas, querido, nós temos aprendido que justiça é quando Deus se coloca do lado do mais fraco. Não tem nada a ver com mandar para o inferno. Essa é a tua justiça humana que pensa essas coisas. De Deus, não. Tem gente que fica na bronca de que Deus sequer possa salvar outras pessoas, que Ele não quer. Umas perguntas direto para você. Vamos lá, direto. Pergunta para você, você responda. Você acredita mesmo que só um pouquinho de gente vai para o céu? Aliás, quem é esse pouquinho de gente que vai? São só os cristãos?
Não, aí você olha e fala, não é bem só os cristãos, porque tem uns cristãos por aí, ó. Não merece ir para o céu, não. Só os evangélicos. Mas que diz, não, mas não é todo, não. Somente aqueles homens e mulher crente, aquelas mulheres que não raparam a perna nem cortaram o cabelo. Aí tem outro que fala, não, é somente a cristã do Brasil que vai. Porque se é do Paraguai, não vai. Da Argentina, não, tem que ter inferno mesmo. Porque é só do Brasil. Vamos lá, gente, eu estou brincando, mas você acredita mesmo que só um punhadinho de gente vai para o céu e bilhões e bilhões de pessoas vão ficar queimando, sofrendo, gemendo no inferno? Como é que Deus vê isso? Que Deus é esse que fizeram a gente acreditar? Pensa comigo. Se você diz assim, se você pega aqui, Deus, tem gente que pega o seguinte, você vai para o inferno. Mas se você aceitar Jesus, então não. Essa linguagem está dizendo o seguinte, que Deus vai te mandar para o inferno. A não ser que você crê em Jesus. Isso significa que Jesus é quem vai te limpar a barra, vai te livrar das mãos de Deus. Minha pergunta é, que Deus é esse do qual a gente precisa ser livre dele, senão ele nos condena? Você acha que é justo Deus condenar pessoas a passarem o resto da eternidade queimando, sofrendo, num lugar chamado inferno, com a atitude mais dantesca possível, simplesmente por causa de uma decisão que eles tomaram nesse pouquinho tempo de vida que a gente tem aqui na Terra? E aqueles então que nem tiveram chance de tomar essa decisão, porque nunca ouviram falar desse assunto. Alguém que nunca ouviu falar do amor de Deus, que nunca ouviu falar que Jesus os ama e acabou de morrer num atentado, ou foi morto lá na Nigéria agora, foi morto pelo Estado Islâmico. Qual é a culpa deles? E as crianças? Alguém argumenta, não, mas existe uma idade da razão. Quando a criança atinge essa idade, então ela se torna responsável pelas suas atitudes. A maioria dos que creem nisso colocam essa idade da razão mais ou menos em torno dos 12 anos de idade. Foi isso que foi colocado para mim. Eu com 8 anos de idade, eu queria me batizar. Não, você não tem idade da razão ainda. Só me deixaram me batizar quando eu fiz 12 anos. Aí quando eu fiz 12 anos que eu falei que eu queria me batizar, quando você tem 12. Agora você pode. Eu já podia desde os 8, vocês que não deixaram. Olha só a loucura. Se alguém pensa assim, desculpa o termo louco que eu vou dizer agora aqui. Isso significa que seria então melhor matar uma criança antes dos 12 anos, porque isso poderia ser um ato de amor, porque você não tem certeza se ela vai para o céu ou não? Não é louco isso? Então eu vou viver de qualquer jeito e vou ser salvo lá no fim assim mesmo. Quem está dizendo isso? Eu não estou. Você tem certeza disso? Posso perguntar? Eu não arriscaria. Ponto. Eu só estou dizendo que é estúpido e anticristão e contra a mensagem do Evangelho desejarmos que qualquer pessoa, seja ela quem for, mereça, ou que você possa desejar que ela vá para o inferno, e o pior ainda, se quer desejar que exista um inferno. Eu não acho que nenhum cristão deveria desejar uma coisa dessa. Minha segunda pergunta e última é, qual a ideia que você tem sobre Deus? Como é que a gente pode pensar num Deus mau assim tanto tempo? Você nunca sentiu incômodo? Honesto, é você que vai responder isso. Você nunca sentiu incômodo em acreditar num Deus que se diverte com o sofrimento dos outros? O indivíduo assando lá no inferno, tridente do capeta no traseiro dele, Deus lá de cima.
Te faz bem imaginar um inferno com gente sofrendo? Se te faz, eu recomendo veementemente que você procure um profissional de psicanálise e vá se entender, porque você é um sociopata. O que é isso? Doente da cabeça. Um perigo para a sociedade. Você é um perigo para a sociedade. Você acha que Deus preparou um lugar de sofrimento para todas as pessoas que ofenderam a Ele? Então, esse pai dessa parábola que Jesus nos contou, que nós estudamos hoje, é mais amoroso do que esse Deus que falaram aí. Porque esses dois filhos ofendem esse pai, e esse pai ama do mesmo jeito. Queridos, o que nós pensamos acerca de Deus determina muito a maneira como nós vivemos. Deus não muda nada em razão do que você pensa a respeito dele. No entanto, faz toda a diferença para você. O que pensamos acerca de Deus é o que vai determinar a maneira como nós vamos viver e a maneira como nós vamos tratar as pessoas e as grandes decisões da vida que nós tomamos. As coisas que são feitas em nome de Deus revelam que essas pessoas pensavam acerca de Deus. No passado, Israel matava os seus inimigos em nome de Deus. Na Idade Média, a igreja fez a mesma coisa na Inquisição. Os terroristas hoje do Estado Islâmico dizem que estão fazendo aquelas atrocidades todas em nome de Deus. Negros e índios foram escravizados aqui no Brasil em nome de Deus com a aquiescência da Igreja Católica. E da mesma forma, o nazismo na Alemanha teve o apoio da Igreja Evangélica Luterana. Tudo feito em nome de Deus. E não são só esses mega eventos da história, não. Tem homens hoje que massacram suas esposas com seu machismo e fazem isso em nome de Deus. Tem gente que pecou, na verdade o pecado apareceu, né? E é excluída da comunhão da igreja em nome de Deus. Aí Jesus entra nessa cena toda e diz, espera aí, essa ideia que vocês têm de Deus não confere com meu pai. Meu pai não é esse cara aí não. Meu pai não é assim não. E ele nessa parábola mostra claramente como é o seu pai. Ele quer todos salvos. Quer todo mundo na festa. Eu estou terminando. Não é possível nós vivermos de uma maneira exclusiva, como se nós fôssemos os tais, os únicos, os orgulhosos. Essa atitude se assemelha com a dos fariseus que criticavam a Jesus por comer e por aceitar os pecadores. A nossa atitude ela tem que ser inclusiva sempre. Eu vou terminar lendo alguns textos ainda, fique em pé comigo, por gentileza, enquanto eu termino. 2 Coríntios 5, versículo 14 e 15. Eu peço que você fique até o final, nós vamos terminar ainda celebrando a ceia do Senhor. 2 Coríntios 5, versículo 14 e 15, diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos que um morreu por todos, logo, todos morreram. Essa morte é a morte para o pecado. Ele está dizendo, Jesus morreu no lugar de todos. Ele morreu por todos, continua o texto, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quem são todos aqui desse texto? Será que não seria toda a humanidade? Então toda a humanidade já está morta em Cristo? Foi toda a humanidade ressuscitada com Ele? O que é então pregar boas novas? Qual é a boa notícia do Evangelho? A boa notícia é que Deus perdoa os pecados de todos. Essa que é a boa notícia. Efésios 1, versículo 9 e 10, diz assim: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. O que é isso que o texto está dizendo?
que é isso de trazer todas as coisas convergir para Cristo? Você que dê essa resposta. O último texto que eu leio é lá do comedor de alfarroba, que nós falamos que o cara comia gafanhoto. Tadinho, ele tinha mais bom gosto no paladar. João Batista. Lucas 3,6, João Batista diz assim: e toda a humanidade verá a salvação de Deus. É isso que a gente tem que falar. Glória a Deus por isso. Toda a humanidade verá a salvação de Deus. Até você, que vive longe de Deus, que peca o tempo todo. Sabe uma boa notícia para você? Deus ama a todos, até você. Deus ama até um bicho ruim que nem eu e você, meu cara. Eu não sou igual o fariseu, santinho não. Eu estou mais para o filho pródigo. Eu sei dos meus pecados, eu sei como é que eu sou. Mas o meu pai veio até mim, correu na minha direção, me abraçou, me beijou e não deixou falar, me torna como um dos seus empregados. Ele falou: entra que eu vou festejar com você. Aí eu entrei. Estou na festa. Deus ama até os inimigos. Deus ama o pecador. Ele ama até aquele que ainda não entendeu o amor dele. Última frase. Deus ama até aquele que não o ama. Esse é o amor de Deus. Segundo nosso Senhor Jesus Cristo, que contou-nos essa parábola. Vamos parar de julgar as pessoas. Vamos correr para esse amor de Deus. Ah, né? Você está falando que vai ser todo mundo salvo. Eu estou falando que eu gostaria, meu irmão. É o que eu quero. E eu descobri que Deus também quer. Ah, mas como vai ser? Você pergunta para ele: eu não sou Deus. Só interpretei uma parábola para você. E estou mostrando um Deus que quer que todo mundo entre na festa. Ah, mas o irmão mais velho podia não ter entrado na festa. É verdade. Eu vou lamentar por isso.